Olá, olá pessoal, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para esclarecer dúvidas e questionamentos a respeito das Escrituras. Desta feita, a pergunta é: afinal de contas, os anjos hoje possuem livre arbítrio? Bem, se você está interessado em ouvir essa resposta, fica conosco até o final deste vídeo. E aproveita, se você estiver no nosso canal do YouTube, deixe o seu like, se inscreva se você ainda não é inscrito e compartilhe com o maior número de pessoas para que a gente possa alcançá-los, tá bom? Então vamos lá, falar sobre anjos sempre envolve muita mística, muita filosofia, muitos questionamentos que a gente não sabe bem como dizer. A Bíblia cita bastante os anjos, aparece cerca de 250 vezes citações nas escrituras hebraicas e cristãs a respeito desses seres criados, esses seres espirituais. Contudo, ainda há muita coisa que não é muito claro para a gente. Por exemplo, uma delas é quando os anjos foram criados. Afinal de contas, a Bíblia não diz o momento exato, se foi antes da criação do cosmos, depois. Há um entendimento entre teólogos como Millard Erickson, Wayne Grund, como eu mesmo, que me coloco aqui, que esses anjos eles foram criados possivelmente no primeiro dia da criação, ali entre os 6 dias da criação, mas possivelmente ali em Gênesis 1:1, quando Deus diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Fazemos essa afirmação também com base em Jó, no livro de Jó, quando cita ali que os anjos contemplavam e viam Deus criando todas as coisas e glorificavam a Deus. Então é possível, criando a terra, criando a matéria, então é possível que nesse primeiro momento Deus tenha criado e logo em seguida os anjos tenham contemplado isso. Outra questão é sobre quando se deu a queda de Satanás. Muitos usam os textos de Isaías 14, de Ezequiel 28, que são textos realmente alegóricos e que parecem fazer uma menção a uma possível queda angélica. Este foi o pensamento dos pais da igreja. Contudo, exegeticamente, há um debate se esses textos podem ou não ser usados para um momento de uma queda, um motivo da queda. O certo é que o Novo Testamento ele esclarece muito dessas questões. E aqui nós vemos uma citação, por exemplo, de 2 Pedro 2,4, que parece lançar uma luz muito clara do motivo da queda. E diz o seguinte, que Pedro observou que Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Igualmente também Judas, versículo 6, nos dá uma ideia bem interessante desta queda, quando diz que: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Então, conforme esses textos, parece que os anjos em algum momento da sua criação se rebelaram e se lançaram contra o Senhor e então foram condenados por isso. Então a questão é, esses seres criados, eles tinham liberdade? Com certeza tinham. Eles eram seres livres e são seres livres. E como seres livres, não sujeitos ao pecado, então em algum momento eles sim, de fato, se rebelaram contra Deus, deixaram a sua posição e por conta disso foram condenados. Este talvez seja a grande provação que estes seres passaram. E diante disso, todos os seres celestes criados perceberam e viram essa questão. Então, naquele momento, por serem seres livres, conforme Norman Geisler cita em sua teologia sistemática, eles poderiam ter tido a opção de não seguir a Satanás ou de se manter fiel a Deus. Então, todos aqueles anjos que seguiram a Satanás nesta rebelião, eles foram lançados em prisão e caíram do seu estado, conforme os textos citados. E os outros anjos que servem a Deus, eles perderam a sua liberdade? Lembre-se disso. Os anjos, como seres criados, eles não estão sujeitos ao pecado, não estão sujeitos à influência adâmica. E, portanto, eles viram o resultado da sua rebelião e eles, por fidelidade e obediência, fazendo um paralelo com o que Deus requeriria de Adão ali no Éden, eles se manteram fiéis ao Senhor. E até hoje, diante de tudo isso, eles continuam com sua liberdade, mas eles adoram e servem ao Senhor livremente. Ou seja, estes são os anjos, conforme está escrito em Timóteo, os anjos eleitos, ou seja, aqueles anjos que não cederam, no caso aí, 1 Timóteo 3,6, eu até coloquei aqui, que eles colocam, Timóteo faz uma referência aqui aos anjos que caíram, que se ensoberbeceram e caíram em condenação, e também o apóstolo Paulo faz citações aos anjos eleitos,
Os hebreus também citam alguma coisa nesse sentido. Então, esses são anjos que não cederam à tentação e não caíram. Então, respondendo, os anjos hoje têm liberdade? Sim, eles têm liberdade, têm livre-arbítrio. Mas eles foram aprovados e não cederam à tentação, não ensoberbeceram seu coração, e por isso eles servem ao Senhor fielmente, livremente, e eles não estão como os outros que caíram, mas permanecem em um ato contínuo de liberdade. Então essa é a resposta que eu trago para vocês, depois de uma rápida reflexão sobre toda uma angelologia, e espero que tenha ajudado você. Os anjos hoje são livres? Sim, são livres. Podem pecar? Até poderiam potencialmente, mas pela sua escolha já feita num tempo passado, num tempo remoto, eles continuam fiéis e continuarão fiéis ao Senhor como anjos eleitos de Deus. Que Deus abençoe a todos e até uma próxima em nome de Jesus.